Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Ágape de Campinas. Essa é a nossa terceira aula do mês de outubro e nós estamos trabalhando uma série nesse mês de outubro, o que os mentores da Bíblia nos falariam, nos ensinariam em 2020. A você que é nosso aluno, que já participou das duas últimas aulas, é um prazer enorme ter você aqui conosco novamente. É uma alegria poder ser o seu professor ao longo desse mês. E a você que está nos visitando virtualmente, que está chegando aqui agora, é uma alegria ter você aqui conosco. Meu nome é Estevão Lopes. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a, depois dessa aula, assistir às outras duas. Porque, como eu falei, nós estamos trabalhando um tema no mês de outubro, que é o que os mentores da Bíblia nos falariam, nos ensinariam em 2020. E nós escolhemos, para trabalhar nesse mês, José. José, como eu tenho falado nas últimas aulas, José foi um homem muito importante no período que ele viveu, na época que ele viveu. Ele chegou a ser o segundo homem mais importante do mundo, do planeta, porque ele era o governador do Egito, a primeira potência na época dele. E nós escolhemos a vida de José para estar trabalhando ao longo desse mês. Então, na primeira aula nós falamos a questão dos sonhos, o quanto José nos ensinou sobre essa questão dos sonhos. Na segunda aula nós falamos a questão das fraturas emocionais, dos traumas emocionais, quanto José nos ensinou para nos libertarmos de dores do passado. E hoje nós vamos falar da importância de você sempre dar o seu melhor, de você sempre fazer o melhor, independente da situação. Porque o que acontece muitas vezes, e é comum do ser humano, isso já aconteceu inclusive comigo, de muitas vezes a gente encontrar algumas dificuldades, ou a gente estar desanimado com uma situação, ou a gente encontrar barreiras que a gente não está conseguindo passar por essas barreiras, e logo o primeiro sentimento, o primeiro pensamento que vem, muitas vezes eu vou tocando o barco aqui e vamos ver aonde vai dar. Muitas vezes eu trabalho hoje com desenvolvimento humano, eu gosto muito dessa parte, desenvolvimento humano, de levar as pessoas a alcançarem sua alta performance. E é comum encontrar dentro de empresas pessoas que de repente estão desmotivadas, estão desanimadas, e elas estão, e o que elas mais falam para mim é: Estevão, eu estou fazendo aqui o basicão, vamos ver onde é que vai dar. E o que eu quero deixar no dia de hoje não faça o basicão. Talvez o que José falasse como nosso mentor hoje, para mim e para você não faz o basicão. A palavra de Deus diz lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte: tudo que você fizer, Colossenses 3, 23, tudo que você fizer, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Então, se a gente vai fazer algo para Deus, nós não podemos fazer o basicão, nós não podemos fazer de qualquer jeito, nós temos que dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, independente da situação. Talvez você esteja passando por uma situação, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja na sua vida como um todo, que de repente você está nesse momento: eu vou fazer aqui, vou tocando barco e vamos ver onde que vai dar. Vou fazer o meu trabalho, bater meu ponto, fazer a coisa certinha e vamos ver o que vai dar. Mas o que José falaria hoje para mim e para você faça o melhor. Mesmo que esteja difícil, faça o melhor. Quando a gente vê a história de José, nós podemos ver que a vida de José, apesar de ele chegar numa posição de muito destaque, uma posição privilegiada, José ele teve uma vida muito difícil. Na aula 2 nós falamos da infância de José. Ali já começou muitas dificuldades.
os traumas, a perda da mãe quando criança, a rejeição dos irmãos, talvez o descaso dentro da própria família. O único que entendia ele era Jacó, seu pai. Pois a história conta que José foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, os irmãos tentaram matar José. E para não matá-lo e carregar a culpa para sempre, eles acabam vendendo José como escravo para o Egito. E ali a gente percebe que, mais uma vez, José tem um problema sério. Depois José vai para a casa de Potifar e ele é injustiçado, ele vai preso. Olha quanta coisa ruim José nos apresenta. Mas quando a gente vê a história de José, nós vemos que em todos os momentos José procurou dar o melhor. Quer ver? Abre sua Bíblia. Eu convido você a abrir aí a sua Bíblia. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 2. Quando começa a contar a história de José. Diz o seguinte: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui a gente já começa a perceber que José era um cara diferente. Apesar de jovem, apenas 17 anos, apesar de ele ter tido uma infância traumática, perdeu a mãe cedo, os irmãos não gostavam dele, muito provavelmente as madrastas que acabaram cuidando dele não gostavam muito dele. A gente falou isso na aula 2. Mas mesmo assim, o que a palavra de Deus nos mostra é que José procurava fazer as coisas boas, porque ele contava ao seu pai o mau comportamento dos seus irmãos. Ora, então se os seus irmãos tinham mau comportamento, José se destacava. José não tinha esse comportamento. José tinha uma índole diferente. Apesar dos seus irmãos, e como filho mais novo, ele poderia muito bem ter sido influenciado por esses irmãos, por causa das circunstâncias que ele teve que viver até então, ele poderia ter sido aquele jovem rebelde, aquele jovem amargurado, aquele jovem, a ovelha negra da família, o excluído da família. Mas o que mostra a palavra de Deus é que José ele foi para o lado oposto. Enquanto os irmãos faziam coisas erradas, José procurava fazer aquilo que era bom. E a ponto de dentro da casa dele, ele ter uma preferência, ele chamar mais a atenção do pai. O pai tinha um respeito, um carinho, uma admiração muito grande por José. Prova é que nos próximos versículos a história conta que Jacó amava tanto José, Jacó admirava tanto José, que ele manda preparar uma roupa diferenciada. Ele era privilegiado. Aqui já mostra que José era uma pessoa diferente. E aí a história continua. E aí a gente chega naquela etapa em que os irmãos vendem José como escravo. E aí eu te convido a ir lá no capítulo 39, a partir do versículo número 1, que conta como foi a história de José lá no Egito, assim que ele chegou lá no Egito. E diz o seguinte a palavra de Deus: José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, ou seja, era um homem importante do reino, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Eu quero chamar a atenção isso aqui. Quando nós procuramos fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, quando a gente se compromete a fazer as coisas como se fosse para Deus, o Senhor está conosco. O Senhor está conosco. É o que mostra aqui na palavra de Deus. O Senhor era
com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso, de porte e de aparência. Aconteceu, depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à sua mulher, a mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a integridade de José. Eu fico imaginando o cenário. Muitas vezes, quando a gente vê uma pessoa que, um marginal, um bandido, um ladrão, por trás daquele ser humano sempre tem uma história de dor, sempre tem traumas emocionais, sempre tem uma história de abandono, uma história de um pai alcoólatra, um pai que batia, uma história de uma família desestruturada, que tudo isso levou aquela pessoa a se tornar um marginal. É comum isso, quando você vê as histórias de pessoas que estão numa prisão, de pessoas que cometeram algo de errado, sempre você vai encontrar um histórico pesado. E aqui a gente vê um jovem de 17 anos, que perdeu sua mãe na infância, que foi rejeitado pelos seus irmãos, que os seus irmãos tentaram matá-lo, que ele é vendido como escravo. Quando a gente olha o histórico, José tinha tudo para ser um cara extremamente mau caráter. José estava numa situação como escravo. Ali ele poderia muito bem, ele poderia falar assim: Deus, eu sempre procurei fazer tudo certo, mas tudo sempre deu errado na minha vida. Eu estou aqui como escravo. José poderia ter sido um escravo mediano, afinal de contas ele tinha honra na sua casa. Agora ele foi completamente rebaixado. Estava num país distante, um país estranho, um outro povo, de filho favorito, que andava com a roupa mais bonita. Agora ele tinha se tornado um escravo. Mas o que a palavra de Deus diz é que, mesmo como um escravo, José procurou ser o melhor, a ponto de Deus o abençoar, a ponto de ele, no meio de todos os escravos, José se destacar e ser colocado como o homem mais importante dentro da casa de Potifar. Agora, quando ele estava numa posição privilegiada, uma posição de destaque, uma posição novamente, apesar de escravo, mas numa posição privilegiada, chega a mulher de Potifar. E eu imagino que a mulher de Potifar devia ser uma mulher bonita, não devia ser qualquer mulher. Afinal de contas, Potifar era um homem poderoso. Potifar devia ter dinheiro, devia ter fama, devia ter autoridade, e muito provavelmente a mulher dele devia ser uma mulher muito bonita. E aí de repente você vê um jovem com todo um histórico de
desgraça na vida dele, um jovem que nesse momento poderia falar assim, eu já fui muito penalizado, já tive uma vida muito sofrida. Ele poderia muito bem ter adulterado com a mulher de Potifar. Ele era bonito, ele era formoso, ele era jovem, cheio de vida. E uma mulher, e a Bíblia diz que ela não foi um dia que ela tentou, foram dia após dia, ela tentando seduzir José. Mas quando a gente vê a fala de José, porque José não estava diante de uma câmera, José não estava exposto, José estava apenas ele e ela. E a fala dele mostra a integridade de José, mostra o respeito de José pelo seu patrão e principalmente como que eu posso pecar contra o meu Deus. E aqui vem um grande ensinamento, porque se José tivesse caído naquela tentação, a promessa de José, na vida de José, não teria sido cumprida. A missão de José não teria sido cumprida. Aquele momento foi um momento de tentação. Aquele momento foi um momento difícil. Deve ter sido um momento difícil para José dizer não. Mas se ele tivesse cedido àquela tentação, ele não teria chegado aonde ele chegou. E o que a Bíblia conta, a história conta que José, ele diz não para a mulher, mas a mulher de Potifar, quando a gente continua a história, ela arma um cenário para José e coloca José, conta uma história, né? Como a Bíblia diz aqui na história, em certa ocasião ela estava sozinha em casa, não tinha mais ninguém, e ela fala, é hoje que eu pego esse rapaz. E ela tenta agarrar José, mas José, para não pecar contra Deus, para não ferir o princípio da autoridade do seu patrão, para não ir fazer algo tão perverso com o seu patrão, ele foge. Mas nesse que ele foge, ele deixa a capa dele na mão. Ela tenta pegar José e segura a capa dele e fica com a capa na mão. E ela conta uma história completamente mentirosa, injustiçando José. E José acaba indo parar numa cadeia. E sabe, quando a gente vê lá, eu posso imaginar José chegando naquela cadeia. Poxa Deus, espera aí. Eu fiz o meu melhor em casa, acabei sendo traído pelos meus irmãos. Eu fiz o meu melhor no meu patrão, mesmo na condição de escravo, mesmo numa condição tão adversa, eu tentei fazer o meu melhor. Eu fui fiel a ti e eu venho parar nessa prisão. Tentei fazer o certo, mas só me dei mal. Isso me lembra uma jovem que chegou outro dia para mim e falou assim, por que a vida é assim? Por que eu procuro fazer a coisa certa, a coisa correta, eu sou temente a Deus, eu busco a Deus, eu busco cumprir os princípios do que a Bíblia diz, e quando eu vejo colegas meus que vão completamente num caminho oposto, por que eles têm resultado e eu não? Por que eles são bem-sucedidos e eu não sou? Talvez o que José falasse para mim e para você nessa hora é que faça tudo como se fosse para o próprio Deus, porque isso te levará a cumprir a missão. Se José não fosse parar naquela prisão, se José não fosse parar naquela cadeia, ele não teria se encontrado, não teria se conectado com a pessoa que mais tarde levaria ele para Faraó. E é interessante que José vai parar naquela prisão, mas mesmo na prisão, se você vê a história, ele se destaca lá dentro. Que o responsável por aquela prisão coloca ele numa posição de liderança, de chefia, mesmo dentro da prisão. E foi lá que ele encontrou o copeiro e o padeiro de Faraó. Foi lá que ele se conectou com a pessoa que mais tarde levaria ele à presença de Faraó. O que José nos ensina é que, independente da situação,
seja sempre o melhor. Faça o melhor. José estava na casa dele, ele era o melhor filho. Ele era aquele filho correto, aquele filho que buscava fazer as coisas certas. Que mesmo estando no meio dos seus irmãos, que poderia ser muito bem como filho mais novo, influenciado pelos seus irmãos, José procurou ir para o lado oposto, procurou seguir aquilo que Deus tinha de orientação para ele. Como escravo, José poderia ser um escravo mediano. José poderia chegar lá e falar assim, eu era o filho preferido do meu pai, agora eu sou um escravo. Eu vou fazer, deixa a vida tocar. Vamos fazer um basicão aqui. Mas não, mesmo como escravo, José procurou ser o melhor escravo. Aí José vai parar numa cadeia, numa prisão. E lá na prisão, José fala, para ser um prisioneiro, eu vou ser o melhor prisioneiro. E isso foi o que levou José a chegar à posição de governador. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Talvez você esteja passando por um momento difícil, um momento que você possa estar se sentindo injustiçado, um momento que você possa estar se sentindo desafiado, um momento que você possa estar sentindo que as coisas não estão na melhor fase. E talvez aquela voz interna fale para você assim, vai tocando a vida, faz o basicão, deixa tocar a vida. Mas o que José, como nosso mentor, nos ensina hoje, através da palavra de Deus, é que tudo que você fizer, faça o melhor, faça como se estivesse fazendo para o próprio Deus. Essa circunstância, esse momento, que pode parecer o fundo do poço, pode ser o começo de uma nova história na sua vida. José, quando foi jogado naquele poço pelos seus irmãos, José, quando estava no fundo do poço, pensando até que morreria ali dentro, o que José não sabia naquele momento é que ali seria, aquele fundo do poço, na verdade era o começo de um novo ciclo na sua vida. Foi necessário aquele fundo do poço para que ele fosse parar lá no Egito. Talvez o momento que você esteja se sentindo é preso, prisioneiro ou injustiçado de alguma forma, preso sem poder seguir adiante. José também se sentiu assim. E o que José falaria para você hoje é que naquele momento de injustiça, naquele momento que ele se sentia preso, foi necessário aquele momento para que ele pudesse chegar a ser o governador do Egito. Esse momento de injustiça, esse momento de prisão emocional, prisão, seja qual for ela, pode ser o início de um novo momento, pode ser algo necessário para levar você aquilo que Deus tem como missão na sua vida. Por isso, eu quero te trazer uma mensagem de esperança no dia de hoje. Não se sinta, não sinta que esse momento difícil é o fim, mas pense que esse momento difícil pode ser apenas o começo de algo grandioso, pode ser o começo da fase onde Deus vai cumprir as promessas dele nas nossas vidas. E eu te convido já a partir de agora a estar conosco na próxima aula, que é no próximo domingo, nesse mesmo horário, onde nós vamos fechar essa série, porque José ainda tem algumas coisas para nos ensinar. E se você não assistiu às outras aulas, volta lá, continua com a gente aqui. E o meu desejo é que Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua família, e que em tudo que você fizer, você possa fazer o seu melhor, em tudo, na sua família, no seu trabalho, na sociedade onde você vive, em tudo.
faça o seu melhor, como se você estivesse fazendo para o próprio Deus. Que Deus abençoe você e te espero na próxima aula. Amém.